Wilson José Gonçalves de Araújo. Olha, é uma pessoa muito conhecida aqui do bairro, muito conhecida em Maringá, e é um destaque, uma referência muito grande para nosso Paraná e, por que não dizer, para o nosso Brasil. O Wilson, ele é assistente social, consultor e assessor em políticas públicas. Olha, é um monte de coisa e ele vai explicar tudo isso, mas não tenha dúvida que como é bom ter a presença do Wilson aqui nos estúdios da Rádio São Francisco FM, a rádio que mais gosta de você. Wilson, bom dia! Bom dia, Edilson, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio São Francisco. É um prazer, né? Enorme prazer estar aqui. É um bairro onde eu vivi por muitos anos, né? Onde a rádio está aqui no bairro, no Jardim Alvorada, né? Desde 95 até 2008, quando eu residi aqui em Maringá. E muito da minha história, ela se dá aqui. E você vai contar um pouquinho. Vou contar como aconteceu. Mas antes de mais nada, o Wilson, vem a pergunta inicial. O Wilson José Gonçalves de Araújo, assistente social, consultor e assessor de políticas públicas, permite que eu faça a transmissão dessa entrevista nas minhas redes sociais e depois replique nas mesmas? Sim, com toda certeza. Então começa aqui, Wilson. Conte um pouco das suas origens, meu amigo. É agora, a gente quer saber. O povo do Jardim Alvorada, o povo de Maringá, quer saber um pouquinho de Wilson José. Isso, eu nasci, né, numa cidade aqui do interior do estado do Paraná, né, eu sou, né, natural de Corbélia, né, perto ali de Cascavel, mas morei a minha vida toda, até a minha adolescência, na cidade de Braganey, uma cidade próxima a Corbélia. No ano de 95, meus pais então mudaram-se aqui para Maringá, né, então viemos todos aqui para Maringá, aqui no Jardim Alvorada. Então, fiz a minha faculdade, né, estudei aqui em Maringá, né, cursei serviço social aqui em Maringá. Fiquei aqui em Maringá, né, até o ano de 2008. Atuei muito na paróquia São Francisco de Assis, junto com o grupo de oração, junto com o pastoral do adolescente, por um longo período, né? E mesmo nesse período de participação aqui na cidade, também um processo de, como posso dizer, um envolvimento com as políticas públicas, né? Um envolvimento com as questões sociais, né? Relacionadas ao atendimento à população, relacionadas, né, às questões de políticas públicas já aqui, né? Aí depois, em 2008, então eu me mudo para Curitiba, né? No ano de 2008 eu fui para Curitiba. É interessante que as coisas foram acontecendo porque eu fui participar de uma conferência estadual dos direitos humanos em Curitiba no ano de 2008. E quando eu estava em Curitiba, tinha um processo seletivo para assistente social dentro do Hospital de Neuropsiquiatria do Paraná, que é um hospital da região metropolitana. E eu participei desse processo, né? Tinha ido para uma questão e acabei me envolvendo em outra. E para mim foi muito gratificante porque todos, né, os ouvintes, todos nós aqui sabemos que quando você sai de uma graduação, para você ir para o mercado de trabalho, procurar um trabalho, sempre o primeiro trabalho como profissional, às vezes é mais difícil, porque o mercado ele é competitivo, existe muita gente buscando uma vaga e não foi diferente. Então no processo tinha muita gente participando do processo de seleção e no processo de seleção eu fui o profissional selecionado para a vaga. Então eu fiquei muito feliz porque eram muitos assistentes sociais, das mais diversos anos de formação, e eu tinha acabado de colar grau, né? Eu colei grau aqui na universidade, na Unicesumar, no março de 2008, e ingressei no hospital em setembro de 2008. E aí fiquei, né, nesse hospital de neuropsiquiatria como assistente social e coordenador da unidade, né? Fiquei até o ano de 2012, final de 2012, quando eu aceitei, né, recebi um convite
e aceitei a trabalhar na prefeitura, numa prefeitura da região metropolitana de Curitiba, cidade de Piraquara. Fui convidado para ser diretor de proteção social especial dentro da Secretaria de Assistência Social. Nossa, super explicado. Isso. Aí aceitei esse desafio, eu me desliguei do hospital, assim, com muita dor no coração, porque eu gostava muito daquele trabalho com os adolescentes dependentes químicos. Nós atendíamos o estado do Paraná todo. Então, nesses meus 5 anos de hospital, foram mais ou menos 750 adolescentes, todos do sexo masculino, de 12 a 17 anos, com uma questão de dependência química. E depois eu fui para a prefeitura. Nesse período que eu fui para a prefeitura, e já dentro do hospital, indo para a prefeitura nesse processo de transição, eu sempre fui muito convidado para fazer algumas palestras, ministrar alguns cursos, na área de independência química, em saúde mental, política pública na área da infância e da adolescência. E aí então fui me especializar mais nessa área. Que maravilha, viu? Eu só posso falar obrigado por estar aqui nessa entrevista na Rádio São Francisco. Muito obrigado, viu? Imagina. Mas antes da gente continuar com a gente, vamos contar um pouquinho para cá. Claro. Mas você sabe que nós temos as nossas origens. Sim. Mamãe, papai, fale um pouquinho deles. Isso, eu falo assim que eu tenho muito, eu sou muito, eu digo orgulhoso, das minhas raízes, do meu pai e da minha mãe. Pessoas simples, pessoas humildes, o meu pai, O nome do papai? José, e minha mãe Alice, os dois hoje intercedendo por mim lá no céu. Que o bom Deus os tenha. Amém. E o meu pai sempre muito trabalhador, o meu pai sempre me incentivando. Todos nós somos um grupo de 7 irmãos. Vamos falar o nome dos irmãos? Isso. Vamos lá. O caçula é você. Não, tem mais nova. Não, mais nova é a Rosa Maria. Depois tem José Alexandre, aí eu, Wilson José. Aí tem Geraldo Alex, aí tem Maria Isabel, Maria Alice e José Donizete. Em casa estão todos José e Maria. Manda um abraço para eles. Um abraço para todos os meus irmãos, que com certeza devem estar acompanhando, porque eles acessaram lá para poder estar acompanhando nesse momento. E aí a minha mãe também sempre incentivadora. A minha mãe sempre, ela nunca nos deixou parar de estudar. A gente terminava um estudo, ela dizia, vai estudar o que agora? Vai fazer o que agora? Porque minha mãe e meu pai sabiam que é difícil, estudando é difícil, buscando se aperfeiçoar é difícil, e sem isso se torna muito mais difícil. E aí meu pai, ele teve um AVC hemorrágico ainda quando morava aqui em Maringá, no ano de 2010, 17 de dezembro de 2010, e ele ficou em estado semi-vegetativo por quase 3 anos, e aí depois foi para Curitiba para a gente cuidar melhor, porque eu já morava em Curitiba com 2 irmãs, e ele faleceu no dia 12 de agosto de 2013. Então ele faleceu, e aí nós ficamos, seguindo a nossa vida, o legado, porque o mais importante que eu falo é seguir o legado dos nossos pais, e a nossa mãe sempre conosco. E agora, neste ano, a nossa mãe foi acometida da Covid-19, por mais que já tinha tomado as 2 doses da vacina, ela acabou contraindo o vírus. Por isso que é importante reforçar a vacina, é importante, mesmo com vacina, nós ainda estamos suscetíveis, porque ela não teve sintoma da Covid. E o exame que ela fez deu um falso negativo. Então, como se ela não tivesse. Mas a gente percebendo que ela não estava bem, levamos ela para o hospital. E a gente conversava com ela pela sacada do hospital, porque ela estava bem, saturando bem, tudo sob controle. Mas acredito muito nessa questão do psicológico também, nesse processo de pandemia, as pessoas entram no hospital, e foi bem em junho, naquele boom que deu a pandemia no Brasil. E aí foi para a UTI, necessitou de uma intubação, e aí a gente falou muito com o médico, passou o processo da infecção, mas no processo de extubação, ela teve uma insuficiência renal e uma parada cardíaca. E aí, tanto que o médico que a acompanhava dizia que foi por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, que não conseguiram com que ela não partisse. Mas, o que me traz disso tudo,
E eu falo assim que é um legado tanto do meu pai, né, do nosso pai José e nossa mãe Alice, que tudo que eles nos ensinaram, tudo que eles nos oportunizaram, a gente tem que continuar. E eu tenho feito da minha vida a canção, que eu gostei muito de uma canção agora, lançada pelo Padre Fábio de Mello, pela Kelly Smith, que é uma canção que diz Vivendo, né? E a canção diz, né, para superar, perder alguém que eu amo demais. E essa sensação de que eu não sou capaz, vivendo. E a canção ainda diz, né, e eu não vou parar, porque tem muita coisa para acontecer. E eu não vou parar. Então essa canção, para mim, ela diz muito desse momento, né, de ressignificar esse momento com todas as forças possíveis e seguir a vida e seguir o legado. Porque eu digo que hoje o meu pai e minha mãe, eles não estão conosco fisicamente, mas eles estão em nós. Eles estão em nós. Que o bom Deus os esteja com muito carinho. Viu? Estamos conversando com o Wilson José Gonçalves de Araújo. Caso você, meu amigo, caso você, minha amiga, queira fazer alguma pergunta para o nosso amigo aqui, assistente social, consultor e assessor de políticas públicas, Wilson José Gonçalves de Araújo, utilize o WhatsApp da rádio. É o 984612821, 984612821. E olha, você saiu de Maringá em 2008. Isso. Foi para Curitiba. E a adaptação naquela cidade, rapaz? Foi difícil ou não? Então, para mim não foi muito difícil, porque eu gosto muito do clima da cidade, né? Eu gosto do frio, né? Então... Ah, você gosta do frio, então... Eu gosto do frio. Foi ao encontro, né? Foi. Claro que para mim não foi no momento, tanto que quem, né, me acompanhou esse período de 2008, porque no ano de 2008 eu estava muito ligado ainda à pastoral do adolescente da Paróquia São Francisco de Assis. Então, como eu fui embora em setembro, não foi uma questão programada, eu vou embora. Foi muito abrupto. Tanto que no ano de 2008 eu vinha para Maringá todos os finais de semana. Eu trabalhava de segunda a sexta. Quando eu não tinha plantão no hospital, porque era uma escala de plantão também, a gente tinha no final de semana, eu vinha para Maringá. Então era 2, 3 finais de semana por mês, eu estava em Maringá. Eu tinha minhas atividades, todas as questões ainda aqui. E claro, né, a gente constrói uma história. Né? Eu não posso dizer que eu tenho em Curitiba o mesmo círculo de amigos, as mesmas questões que eu tenho em Maringá. Né? Porque eu não tenho. Né? Em Curitiba realmente é uma cidade muito grande, e o que acaba são círculos de trabalho, né? Não é a mesma coisa, né, de que aqui, né? Então, eu lá em Curitiba também acabei servindo também na paróquia, né? Eu lá em Curitiba, eu sirvo no santuário Nossa Senhora de Guadalupe, né? Com a música lá. Então, tem essa questão. A adaptação, ela não foi difícil, pelo fato, né, depois da meu pai e minha mãe, né, todo mundo teria ido morar em Curitiba. Mas aí acaba assim só o círculo de família mesmo, né? Então por isso que eu sempre, as pessoas dizem assim, você é de Maringá, né? Sim, sou de Maringá e também de Curitiba, porque as raízes estão aqui. Isso aí. Mas vamos agora então, vamos falar sobre assistência social. Por que escolha de assistência social? Hoje eu sou um profissional realizado? Sim, muito realizado. Porque quando a gente... Eu sempre gosto de marcar, né, Edilson, que algumas pessoas dizem assim, né, quando vão para uma profissão, né, uma graduação, porque as pessoas dizem, eu sou tal profissão porque a profissão que me escolheu. Eu não acredito nisso, porque quem escolhe a profissão somos nós. Nós é quem escolhemos a profissão. E a profissão ela deve ser escolhida com aptidões. Né? Então eu tenho que gostar daquilo que eu faço. Né? E quando eu fui para fazer uma graduação, para estudar, a primeira coisa que é importante, que quem tem dúvida ainda, se tem algum ouvinte que está em dúvida do que estudar, ou os filhos, né? Alguns pais dizendo, meu filho não sabe o que é da vida, né? Meu filho não sabe se vai estudar, se não quer estudar, o que vai fazer. A primeira coisa é fazer um teste vocacional, né? Para poder verificar quais são as áreas que a pessoa tem aptidão.
Né? Isso é muito importante. E quando eu fiz o meu teste vocacional, ele veio muito para a área de humanas. Aí dentro da área de humanas, eu fui verificando. E a época aqui em Maringá, tinha serviço social e tinha ciências sociais. Então tinham 2 cursos. E a primeira coisa foi eu então entender o que faziam os dois profissionais, né? O que era as ciências sociais e o que era o serviço social. E aí eu optei então pelo serviço social. E aí no serviço social, eu digo assim que eu me realizei enquanto humano, enquanto profissional. Só que tem um fato curioso aqui, que né, nós que somos mais das antigas, né, mais jovens há mais tempo, na 7ª série, quando eu estudava, que agora fala 7º ano, mas a minha 7ª série, eu tinha uma disciplina que eu gostava muito, que era o OSPB, que era a Organização Social Política Brasileira. E eu lembro do livro de OSPB como se fosse hoje. Era um livro que foi escrito pelo Frei Beto. E esse livro de OSPB, ele já, acredito que lá atrás, ele já me mexeu comigo, porque eu gostava muito daquela disciplina. Né? Então, quando eu lia aquilo, eu falava, é isso. Só que eu não imaginava a época, né, lá na 7ª série, que existia o profissional, né, formado em serviço social, que era o assistente social. Então, hoje, eu estou extremamente realizado, até porque as inúmeras áreas de atuação. Tá vendo, meu amigo? Daqui a pouco, após o apoio cultural, né, nós vamos ficar. Os nossos amigos que nos acompanham através da Rádio 87.7 e do site www.radiosãofrancisco.com com apoio cultural. Mas no retorno, o Wilson vai responder o seguinte: qual é a atuação do assistente social nesse momento que estamos saindo da pandemia? Eu tenho certeza que mudou muita coisa e vai mudar ainda mais. E daqui a pouco, após o apoio cultural, você vai explicar para nós certinho, né, Wilson? Sim, com certeza. Pessoal, mas enquanto não chega, temos mais 5 minutos para o apoio cultural, né? Atualmente, a assistência social é confundida com assistencialismo. Até que ponto essa associação atrapalha o trabalho do profissional? Nossa, Edilson, você pegou agora uma questão assim que nós, assistentes sociais, brigamos, eu digo, lutamos diariamente, né? Essa confusão que as pessoas fazem de assistência social e assistencialismo. Em Minas Gerais, né, eu sempre costumo dizer, para ficar assim, muito claro para todos, que o assistencialismo está ligado muito à questão da ajuda. Então, é uma questão muito ajuda todo mundo, dá para todo mundo, é aquela coisa sem nenhum tipo de intervenção profissional. Então, era como nós vivíamos antes da Constituição Federal. Né? Porque nós temos uma Constituição Federal de 88 que preconiza a política de assistência dentro do tripé da Seguridade Social, junto com saúde e previdência. Depois, em 93, nós temos uma lei, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que é a LOAS. E depois, nós tivemos, em 2004, a Política Nacional de Assistência Social. Em 2005, nós tivemos a 9SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, 9 Recursos Humanos, e por aí a gente foi crescendo. Então, a assistência social, ela é uma política pública de direito. Já o assistencialismo é uma ajuda de qualquer forma. Não existe uma intervenção profissional. Dentro da política de assistência social, toda ação, ela tem uma intervenção. Por quê? É como se dissesse assim, às vezes, uma questão que ficou muito claro na política de assistência, né? Que as pessoas às vezes chegam assim, as famílias precisam de cesta básica, que é muito comum isso. E dentro da política de assistência, nós trabalhamos isso como um benefício eventual. Então a família precisa, então os CRAs, né, nos municípios, eles têm, todos os municípios precisam ter uma lei chamada de Lei de Benefícios Eventuais, a qual concede os benefícios eventuais. Cada município tem uma particularidade. Tá? A lei nacional, a Resolução Nacional do Conselho Nacional de Assistência preconiza que tem que ter pelo menos auxílio natalidade,
auxílio alimentação e o auxílio funeral. A alimentação é justamente a cesta básica. Por que eu fiz essa contextualização? Porque uma família que chega no CRAS necessitando de uma cesta básica, eu sempre gosto de trazer o exemplo de um iceberg, né? Porque o que a gente vê do iceberg? A gente vê a ponta. A maior parte do iceberg está embaixo do mar, a gente não consegue enxergar. Então, a família que chega requerendo uma cesta básica em um CRAS, ou solicitando um serviço dentro da política de assistência, isso não é causa, isso é sintoma. Então, ela chegou com um sintoma que é a fome, que é a necessidade da alimentação. Aí nós temos que entender, enquanto profissionais, qual é a causa. Quais são os fatores concretos que determinaram esse sintoma. Então aí a gente já trabalha com sintoma e causa. E quando eu atendo, ataco a causa, eu consigo superar esse sintoma. Então a política de assistência social, ela vai nesse viés. Ela entende que é um direito do cidadão, não é uma ajuda, e todo cidadão ele pode ter o acesso, desde que preencha, obviamente, a gente tem aí dentro do nosso país as questões legais, que preenchem os requisitos legais, né, dentro das condicionalidades. Agora, o assistencialismo não. O assistencialismo é dar sem, né, forma nenhuma. É bem curioso um fato, que eu estava em numa palestra um dia, e eu estava dizendo, né, que eu falei, olha, política pública nós trabalhamos com direito. Ajuda, eu até brinquei, né, fiz uma brincadeira, eu falei, ajuda é ação social. Então, que a gente fala, assistência social é direito, ação social é ajuda. E aí eu brinquei, eu falei assim, ó, quem dá sem olhar, sem fazer trabalho, muitas vezes são as igrejas. E tinha uma freira participando da palestra. Aí a freirinha olhou para mim e falou assim, não, professor, nem a igreja está dando mais. Aí eu falei, então nem a igreja também já não está mais fazendo assistencialismo. Pessoal, agora nós vamos ao apoio cultural. Nós continuamos através das redes sociais, né? E após o retorno do apoio cultural, a pergunta: qual a atuação da ciência social nesse momento que estamos saindo da pandemia, hein? Daqui a pouco, após o apoio cultural, vocês, meus amigos e minhas amigas, acompanham aí bem distantes o nosso amigo aqui, o Wilson, o Wilson José Gonçalves de Araújo, assistente social, consultor e assessor de políticas públicas, aqui na Rádio São Francisco FM, a rádio que mais gosta de você. De nascimento, para que serve? Estamos aqui também tendo a presença do nosso presidente da rádio, né? O César. Conhece o César, Wilson? Conheço, claro. Que satisfação em tê-lo aqui, viu, César? Obrigado, Wilson. Vou levar isso daqui, tá? Ok. O César presente aqui, falando um oi aqui pro Wilson. Mas, Wilson, vamos lá. Há uma questão bem interessante que a gente sempre comenta. Eu entendo que o assistencialismo não é legal, não é bacana, e no final acaba até prejudicando a assistência. Mas como que a gente pode fazer com que as pessoas que necessitam no primeiro momento, a fome fala mais alto? Sim. E aí, como que a gente pode trabalhar essa questão? Então, veja, todas as famílias, é aquilo que a gente diz, a assistência social, ela é para todos o que dela necessita. Então, ou seja, assistência é para todo mundo. E como você diz, realmente, a pessoa está com fome, ela precisa. Por isso, né, que as políticas, através dos CRAS dos municípios, eles precisam ter esse benefício eventual à disposição para entregar para a família ou indivíduo que está passando por uma necessidade temporária de vulnerabilidade. Além disso, existem o quê? Os programas do governo federal. Né? Hoje, nós temos um programa conhecido por todos, que é o PBF, que é o Programa Bolsa Família, que a partir desse mês, como é de conhecimento de todos os senhores ouvintes, ele mudou de nome. Né? Então agora nós não temos mais o Programa Bolsa Família. Então a partir dessa semana, chama-se Auxílio Brasil, que começa a ser pago no dia 17 de novembro. Então todas as famílias, né, que têm necessidade, elas precisam ser atendidas, como aconteceu agora na pandemia com o auxílio emergencial. Por quê? Não é aceitável que um país como o nosso tenhamos pessoas passando fome.
E eu costumo dizer que a pandemia, ela apenas desvelou as desigualdades sociais do nosso país. A pandemia, ela veio mostrar, né, aquilo que todo mundo já sabia, mas ela deixou muito mais nítido no Brasil essa questão da desigualdade. E quem tem, tem muito, quem não tem nada. Por quê? Quando nós olhamos aquelas questões que aconteceram, né, no Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, as pessoas pegando sacos de ossos, né, no açougue, ou aquilo que nós vimos em Fortaleza, as pessoas brigando para pegar o saco de lixo que já estava no caminhão de lixo, para poder ver se tinha algum alimento para comer. É uma insanidade pensar isso no nosso país. Então, quem tem fome tem que ter comida, né? Então, por isso que a gente sempre diz, vacina no braço e comida na mesa, né? Isso para todo mundo. Então, nós precisamos ter isso. Então, uma pessoa está com fome, ela deve procurar, né, o CRAS. Por quê? Que através das políticas públicas possa sim, né, ter essa questão da alimentação mínima para que essa família, para que esse indivíduo possa ter a sua subsistência. Porque nós não podemos ser coniventes com pessoas passando fome. Porque a Constituição Federal diz que todos têm que ter. Não está dizendo que um ou que outro. E aí nós vivenciamos um momento em que tem muita gente, né? A pandemia, ela fez com que antes, né, nós tínhamos pessoas em situação de rua. Hoje não. Hoje nós temos famílias em situação de rua. Eu não sei em Maringá, né, como está a situação das pessoas em situação de rua em Maringá, mas nas grandes capitais, isso a gente já vê em Curitiba também, mas São Paulo, Rio, Salvador, Belo Horizonte, nas grandes capitais, nós vemos famílias inteiras nas ruas. Então, por quê? Porque o processo pandêmico desvela essa desigualdade existente. Agora, que as famílias que estão com fome precisam de alimento, precisam. E os municípios, eles têm. Então, existe sim essa necessidade de que as pessoas procurem, né, o Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS, para poder requerer esse auxílio alimentação, que na maioria dos municípios é cesta básica. Alguns municípios trabalham com um cartão, né, de um valor X, em que as pessoas elas vão até o supermercado e compram o que elas querem. Mas ainda, a grande maioria dos municípios ainda é uma cesta básica. Então, esse direito é um direito constitucional. Todos têm direito a uma alimentação. Então, por isso que é interessante a gente pautar essa questão do direito, porque é um direito da família. É claro, né, Edilson, que muitas, e a gente tem muito isso, quando chega no caso, existe também alguns critérios para concessão. Então isso talvez é o que algumas pessoas acabam procurando mais, outras entidades que fazem mais o assistencialismo, porque dentro da política de assistência existem critérios para acessar alguns benefícios. Então se a pessoa não se enquadra, ela acaba não recebendo. E aí, mas não que ela não esteja passando fome, é que dentro dos critérios pré-estabelecidos ela não se enquadra. E aí ela acaba. Agora, é claro que todas as leis dizem também que existe a questão da exceção à regra. Sim, sim. E essa exceção é que conta no final, né? Isso. E se uma pessoa estiver passando por uma dificuldade, já tem que ver esse questionamento, tem que fazer esse questionamento. Sim. Mas me diga uma coisa, dentro de instantes nós vamos retornar à rede, né, a Rádio São Francisco, e aí a gente vai poder conversar a respeito de várias perguntas. Eu vou aproveitar já no retorno à rede com o site www.radiosaofrancisco.com.br e também com 87.7, conversando a respeito de vários assuntos, agradecendo e informando aí aos nossos ouvintes, hein? Obrigado pela sua presença, hein? Sendo muito importante, várias pessoas chegando aqui, falando um oi, uma pessoa bem conhecida aqui na comunidade. Que bom. Pessoal, obrigado a todos que estão participando. Dentro de instantes estaremos retornando em rede. Estamos agora através das redes sociais e poucos instantes completando aí esse trabalho bacana aqui com a entrevista com o Wilson José Gonçalves de Araújo.
Daqui a pouco a gente já vai retornar em rede com a Rádio São Francisco. Retornamos em rede com a Rádio São Francisco e com o site www.radiosaofrancisco.com.br. Gente, conversar com o Wilson é muito bom, hein? Ele já deu algumas informações aqui bem interessantes, a questão do assistencialismo, né, da assistência social. É bacana e vocês podem depois acompanhar através da rede social, né? Mas, Wilson, a pergunta que nós deixamos antes do apoio cultural, e com certeza os amigos e amigas que nos acompanham agora querem saber, né? Afinal, Wilson José, em que área pode atuar, não, a pergunta não é essa, atualmente a assistência social, né? Tem trabalhado, em que área que pode atuar as assistências sociais, as maiores dificuldades que tem encontrado, qual é a atuação do assistente social nesse momento que estamos saindo da pandemia? É com você, Wilson José. Então vamos lá. Antes aqui eu quero mandar um super abraço aqui para todos os amigos e amigas aqui que estão ouvindo. Acabei de receber mensagem de uma grande amiga, Lenilda, que está sintonizada aqui no programa do Edilson. Um abraço, irmão. E todo mundo que está aqui. Então vamos lá. Quando a gente fala a questão do nosso trabalho, né, dos assistentes sociais, né, nesse processo pandêmico, foi muito importante, porque os assistentes sociais eles estiveram e estão na linha de frente o tempo todo, né, tanto que durante todo esse processo de pandemia, né, a gente ainda nesse processo que nós estamos vivenciando, nós tivemos a perda de muitos assistentes sociais, né, porque os assistentes sociais nunca saíram da linha de frente, eles estiveram sempre na linha de frente, seja na política de assistência social, seja na política de saúde. Os assistentes sociais, eles estiveram sempre na linha de frente. E nós, assistentes sociais, nesse processo que nós estamos vivenciando, né, de um processo pandêmico e com um processo de vacinação agora, né, avançado, e aos poucos retomando isso, o nosso papel enquanto profissional é muito importante. Por quê? Porque os assistentes sociais, como eu disse, eles estão na linha de frente atendendo a toda a população. E fazer uma ressignificação desse momento, com projetos de vida, com planejamento, para o continuar, ele é muito importante. Então, todos nós, assistentes sociais, dentro dos nossos trabalhos, seja na política de assistência, seja na política de saúde, seja em uma entidade, em qualquer outra política, seja em empresa, é o momento agora de nós, enquanto assistentes sociais, com todo o arcabouço legal, teórico e metodológico que nós temos, através de todas as questões que nós temos, que são os técnicos operativos dentro da nossa função, dentro do nosso fazer profissional, orientar e trabalhar com as famílias neste novo processo. Porque o que ocorre? Nós, assistentes sociais, precisamos ter um olhar de direito. Então, sempre quando nós falamos de assistentes sociais, nós nunca trabalhamos com um processo de ajuda. Porque é muito comum, Edilson, a gente ouvir assim: ah, você fez serviço social porque você é bonzinho. Então, assim, é um ledo engano, né? O serviço social é uma graduação como qualquer outra, né? E aí, claro, os seus diferenciais. Nos tornamos assistentes sociais a partir do momento em que nos inscrevemos no nosso respectivo conselho de classe. E aí temos um número, né, um código de ética a seguir. E dentro desse processo de pandemia, como que nós estamos observando essa saída? Por quê? Por que é importante? Porque tem muita gente agora no processo, pessoas que perderam o emprego, pessoas que perderam familiares, pessoas que estão desacreditadas de uma nova sociedade. E nós, assistentes sociais, nós trabalhamos por uma sociedade justa e igualitária. Então, quando nós dizemos que o nosso projeto societário é para uma sociedade onde nós não tenhamos desigualdade, né? Nós lutamos para um país que não tenha desigualdade. Então, esse momento de pandemia agora, de pós, a gente ainda não está no pós ainda, porque a gente ainda está, né, no processo pandêmico, saindo desse processo, mas os assistentes sociais, eles são extremamente importantes.
E nós, assistentes sociais, aí eu conclamo, né, toda a nossa categoria, nós precisamos estarmos extremamente comprometidos com este processo, né? Se não simplesmente olhar o processo de saída, mas ressignificar este momento junto com as famílias que nós acompanhamos, que nós atendemos, e olhar o sujeito como protagonista da sua história e não como objeto de intervenção. Porque quando o sujeito é protagonista da sua história, eu tenho que, como se eu estivesse conversando contigo, né, Edilson? Você é sujeito da sua história. Eu posso ser na sua história um coadjuvante para contribuir com você, para que você conquiste o seu espaço. Mas eu não posso, eu, Wilson, assistente social, dizer o que você vai fazer, onde e como você vai fazer. Mas eu posso ser coadjuvante na sua história. E o protagonista é você. Então, as famílias que nós, assistentes sociais, atendemos e acompanhamos, sejam famílias ou sujeitos, indivíduos, eles são sujeitos da história. E eles são os protagonistas. E reconstruir essa história neste momento vai passar por aí. Wilson José, na São Francisco FM, maravilha! Wilson José, na prática, o que é proteção social básica e as ações de proteção social especial? É com você, Wilson José. Vamos lá. Aí, dentro da política de assistência, nós temos essa divisão, né, que está na política de assistência, né? Como eu falei, a gente tem uma lei orgânica, uma política nacional, um sistema único de assistência social. E aí nós temos uma divisão: proteção social básica e proteção social especial. Na proteção social básica, nós temos um equipamento, a gente chama de equipamento, né? Quando fala que equipamento é o prédio, é o local, né, onde atende. Nós temos um equipamento dentro da proteção social básica, que é o CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Nós que trabalhamos na política de assistência, nós dizemos que é a porta de entrada. Então é a porta de entrada. Eu sempre faço analogia ao Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, com o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Da mesma forma que o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, tem a Unidade Básica de Saúde, que são as UBSs, né, conhecidos como postinho de saúde, é a porta de entrada da saúde. Então o CRAS é a porta de entrada da assistência. Então passa por ali. Como na saúde, quando os casos vão se agravando, vão para a atenção secundária, né, que são as especialidades. Na assistência social, vai para a proteção social especial. Porque dentro da proteção social especial, aí nós temos o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que nós chamamos de média complexidade, e nós temos o Serviço de Acolhimento Institucional, que é a alta complexidade, e também o acolhimento familiar. Então nós dizemos assim, que a proteção social básica, ela trabalha com 3 P's, tá? Ela trabalha com proteção, prevenção e proação. Então, dentro da proteção social básica, nós temos que prevenir, nós temos que sermos proativos e nós temos que trabalharmos a questão da proteção a todos os que da política de assistência precisam. E aí, dentro da proteção social especial, aí nós já temos o atendimento das violações de direito. Então, por exemplo, criança e adolescente vítimas de abuso ou exploração sexual, ou outras situações, trabalho infantil, pessoas com deficiência, em situações de isolamento, pessoas idosas, mulheres vítimas de violência. Então, isso tudo já é atendido na proteção social especial. Então, eu sempre reforço o seguinte: a proteção social básica, ela trabalha a questão de vínculos que estão fragilizados. Os vínculos fragilizados estão na proteção social básica. Na proteção social especial estão os vínculos fragilizados, mas já com situações de violação de direitos. Então aí já é um tratamento, né? Já é um atendimento aí mais especializado, que é dentro então do CREAS, aí os serviços de acolhimento, seja o acolhimento institucional, seja o acolhimento familiar.
Para pessoas idosas tem as ILPIs, né, que são as instituições de longa permanência para pessoa idosa e faz parte de todo um rol aí de atendimento. Mas então tem essa diferença, né? Então tem a proteção social básica e a proteção social especial e elas se complementam, né? Então sempre lembrando que a proteção social básica é a porta de entrada, como a unidade básica de saúde. Em tese deveria tudo ir para lá primeiro. A lógica seria essa. Isso. Né? Wilson, você comentou a respeito que quantas crianças mesmo, de 12 a 17 anos, você trabalhou? Isso, durante os 5 anos que eu estive no hospital foram 750. E dependentes, né? Dependentes químicos. O que podemos falar sobre a questão da dependência química hoje para os jovens por Wilson José? Isso, é uma questão importante, Dilson, que as pessoas, hoje, quando nós falamos de dependência química, é importante trazer esse tema. Quando fala dependência química, as pessoas já entendem, já começam, vem na cabeça, na verdade, né? Uma questão muito de senso comum. Vem na cabeça a maconha, o crack, vem a cocaína, o êxtase, o LSD. E as pessoas esquecem, quando nós falamos de dependência química, nós estamos falando de todas as drogas. Sejam elas lícitas e ilícitas. Bem lembrado. Certo? E aí é muito comum os pais terem nas suas casas bebidas alcoólicas, né, terem cigarros, e tem uma onda agora que é muito perigosa. A gente tem muito narguile, tem muita gente usando narguile. Alguns falam narguile, narguilé, né? Uhum. E os cigarros eletrônicos. Então, as pessoas, elas acabam se tornando dependentes da droga. Porque na droga, nós trabalhamos com 3 questões, né? O uso da droga, que é o uso recreativo. Nós trabalhamos com o abuso da droga, que é quando já começou a trazer um mal para o sujeito. E nós trabalhamos com a dependência, que é quando o indivíduo não consegue mais viver sem aquela substância. Então, as pessoas começam de pouco, todo mundo, se você for ver. E é uma questão importante, porque a droga, as drogas, elas atuam no sistema nervoso central, né? Então é no SNC. Aí o que acontece? O nosso cérebro, ele está em formação. Por que nós temos hoje um grande número de pessoas dependentes da droga? Porque elas iniciam o uso da droga na adolescência, que é quando o cérebro ainda está em processo de formação. O cérebro está em processo de formação, entra uma droga, essa droga já danifica esse processo. E tanto que os estudos dizem que 90% dos adolescentes que fazem o experimento da droga, 90% se tornam dependentes dela. Por isso que nós temos hoje um alto índice de adultos dependentes da droga, porque elas começaram na adolescência. Porque quanto mais retardar o experimento, menor é a possibilidade da dependência se instalar. Então tem essas questões e as pessoas elas estão banalizando a questão das drogas. Então assim, é alarmante, é muito triste, né, essa cena que a gente vivencia, né, de jovens, né, se você sai, as pessoas bebem muito, as pessoas e há um alto índice, né? E aí às vezes acaba entrando, começa geralmente com uma lícita, mas rapidamente ela vai para uma ilícita e às vezes para alguns, né, é um caminho sem volta. É uma pena. Sim. Tá tão boa a entrevista, está quase acabando, mas como é bom conversar com o Wilson José, que já aprendeu o caminho. Quem estiver em Maringá vai ser convocado. Com certeza, porque você está aqui passando informações preciosíssimas. Wilson, na política de assistência social, existe alguma área que você tenha mais afinidade? Ou perceba ser mais importante? Então, eu gosto, assim, sempre, porque a área da assistência, né, a área do serviço social, ela te dá um leque gigante, né, para trabalhar, né, ela te abre, assim, possibilidades enormes, né, nós podemos trabalhar em empresa, no setor público, né, na questão de entidades e tudo. Eu já transitei como assistente social na área de saúde, já transitei em entidade e também na área da assistência social.
E também agora, eu falo que eu me encontrei mais ainda na área de assessoria e consultoria. Que bacana! Me encontrei muito nessa área porque eu gosto muito, né, Edilson, do que Paulo Freire, ele disse, né, Paulo Freire nos seus escritos, ele diz o seguinte, não existe teoria sem prática e não existe prática sem teoria. A teoria sem prática, ela é verbalismo, e a prática sem a teoria, ela é ativismo. Eu tenho que ter teoria e tenho que ter prática. Quando eu tenho teoria e prática, unindo a teoria com a prática, eu tenho a praxis. Né? Eu sempre trabalho a praxis como aquilo que o homem pensa e faz. Então, como eu transitei em muitas áreas de políticas públicas, e ainda tenho muito esse contato, eu consigo fazer essa relação e dizer que realmente não existe prática sem teoria, nem teoria sem prática. Então, nessa área hoje, né, posso dizer que me encontrei no sentido de poder contribuir com outros colegas profissionais, sejam assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, advogados, conselheiros tutelares, conselheiros dos direitos, das mais diversas áreas, contribuir também com a formação e com o fazer profissional deles. O Wilson José Gonçalves de Araújo, assistente social, consultor e assessor em políticas públicas. Tem alguma pergunta que você gostaria de ter respondido? Acho que foi bacana, foi muito bom, assim, claro, né, o tempo, a gente olha o tempo assim, fala... mas já aprendeu comigo. Já aprendi. E dizer, né, para todo mundo que olhe para a política de assistência social como uma política necessária. Porque é muito comum, Edilson, nós olharmos, né, em alguns municípios, a política de assistência ela ser deixada um pouco de lado. Por quê? Porque ainda tem o ranço da assistência como ajuda e não como direito. E a assistência social, desde a Constituição Federal de 88, como ela está dentro do tripé da Seguridade Social, junto com a saúde e a previdência, ela é tão importante quanto. Então, eu quero aqui, né, pedir mesmo, assim, que todos os que estão acompanhando, e gestores e todos, entendam a assistência como uma política essencial no município, não como uma ajuda. E, de fato, quando nós olharmos para a política de assistência como uma política pública de direito, nós já avançaremos muito. Né? Nós já avançaremos porque nós vamos, de fato, dizer e ver para que realmente a política de assistência ela está, e não como ajuda. Acho que a pergunta que você trouxe, né, dessa diferença de assistencialismo para a política de assistência, ela foi fundamental para que as pessoas possam perceber e compreender que a assistência social é uma política pública de direito. Maravilha! Muito obrigado por ter participado do programa Edilson Correia em Comunidade, Wilson. É uma alegria muito grande ter a sua presença aqui. Que o bom Deus aí te encaminhe sempre nos bons caminhos. E as pessoas que estão nos ouvindo devem estar perguntando, mas escuta, eu quero contratar o Wilson. Ele aparece na rádio e ninguém fala nada? E aí, o que faz? Isso, para entrar em contato comigo, né, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato pelo número de telefone que é o WhatsApp. Então é 419-9977-1576. Eu não ouvi direito. 419-9977-1576 ou pelo e-mail. Meu e-mail é wilson, com U mesmo, wilson.assistentesocial@gmail.com. Obrigado, viu, Wilson? Olha, pessoal, nós tivemos a oportunidade de conversar com o Wilson José Gonçalves de Araújo. Caso vocês não o conhecessem, que é muito difícil, agora sim vocês podem dizer prazer em conhecer o Wilson José. Um prazer enorme, Edilson, também de lhe conhecer essa pessoa imbuída desse processo, das causas sociais, e deixar um grande abraço para todo mundo, e contem sempre comigo. O que eu puder contribuir, eu estou à disposição.